agora que vocês já fizeram a atividade avaliativa, a gente vai de português no livro grande, da página 170 até a página 176, onde está falando sobre anúncios para convencer. Então, aqui na página 170 e na página 172, vocês têm essa imagem. Deixem o livrinho aberto para vocês entenderem um pouquinho melhor. E daí tá falando assim ali na número 1. Onde geralmente são encontrados anúncios publicitários? Aonde geralmente que a gente encontra anúncios publicitários? Pelas ruas, na verdade, aquelas placas grandes, no shopping, na frente de uma loja, num carro, geralmente, às vezes atrás do carro tem um anúncio que é colado no painel do carro, não é verdade? E quando a gente vai em lojas, está andando pela cidade, tem aqueles anúncios, o que vende na loja, então em vários lugares. Vocês podem botar em vários lugares. Em jornal, revista, na televisão, então em vários lugares. Depois, leia os anúncios das páginas 307 e 309. Qual deles você acha mais adequado para ser exposto? Destaque e cole. Lá na página 307 e 309 tem anúncio, onde vocês vão observar e vão ver qual deles é mais adequado para colar aqui nessa página, com essa imagem que vocês estão vendo aqui. Daí, depois que vocês fizerem isso, lá na página 172 está falando assim, consumindo produtos. Antes de ler, ali vocês têm um textinho onde está falando, onde tem um menino com a mão no nariz, tem um cheiro bem ruim. Então, vocês vão ler com atenção, observar a imagem e depois já responder. Você acha algum produto que ajude a enfrentar essa situação de cheiro ruim? Qual? Se conhece, como você ficou sabendo dele? Daí ali, viu algum anúncio do produto? Foi informado por parentes e amigos? Viu em supermercado? Outros? Qual? Então, essa é a resposta pessoal, prestem atenção e respondam. Depois, lá na página 173, está falando, esse anúncio foi publicado em revistas e nas redes sociais da empresa anunciada. Leia. Substituição. Entra freco, sai mau cheiro no número 2. Daí ele tá falando assim, os anúncios divulgam produtos, ideias e eventos, sempre com o objetivo de convencer o leitor a motivá-lo a consumir determinado produto ou acreditar em alguma ideia. É igual quando a gente vê um anúncio de comida, eu não sei vocês, mas a prof quando vê um anúncio de comida, de uma pizza, de um lanche, de uma batata frita, de um açaí, eu fico assim, ó, meu Deus, que delícia, fico com água na boca, fico desejando. E esse é o intuito do anúncio, fazer com que a gente queira provar. É igual quando a gente quer comprar um carro novo, a gente vê aquele carro dos sonhos passando na televisão, ou em algum banner, ou em algum folder, a gente fica sonhando, porque eles enchem os olhos da gente com as fotos, com todas as coisas boas que eles falam, não é verdade? Por isso que o anúncio é tão importante, porque as pessoas querem vender, então eles fazem um anúncio para encher os nossos olhos, para encher a nossa boca de vontade de querer. Então, ali, onde está falando sobre o anúncio, vocês podem grifar porque é bem importante. Depois, lá na página 174, está falando assim, qual é a intenção dos anúncios? Divulgar uma ideia ou divulgar um produto? Ali, na página 173, qual é a ideia? Divulgar a ideia ou divulgar um produto? Depois, qual é a função do produto anunciado? Diminuir o quê? Amenizar o quê? Anotem. Depois, no anúncio 2, o que quer dizer número 2? O que se refere ao número 2? Prof, posso no banheiro fazer o número 1? Prof, posso no banheiro fazer o número 2? É a mesma coisa, então pensem. Depois, em que época é mais provável que esse anúncio tenha sido vinculado? Novo ano, Copa do Mundo, Dia das Mães. Depois, explique sua resposta. Porque está falando sobre o quê? Sobre uma seleção? Sobre o quê? Prestem atenção. Depois, que cores predominam no anúncio? Quais são as cores que estão chamando a atenção ali no anúncio? É rosa, roxo, vermelha? Qual é? Depois, qual é a intenção de usar essas cores? A intenção é de lembrar que menina ama rosa, do futebol, da cor de um carro, do quê? Depois, número 7, quem o vaso sanitário está representando no anúncio? O torcedor da seleção brasileira ou um jogador de futebol? Depois do número 8, lá na página 175. O texto escrito no anúncio lembra que
que momento de uma partida de futebol? Lembra o quê? Do início, do intervalo, do fim, de uma substituição, do quê? Sobre qual é a parte do jogo de futebol que está falando? Depois, no futebol, os esquemas táticos são as formas de um treinador organizar sua equipe dentro do campo. Veja o exemplo de um desenho de esquema tático. Olha ali, ali os jogadores, ali tá por onde eles têm que passar, onde a bola tem que correr. Circule no anúncio os elementos que fazem referência a um esquema tático. Quais são? Vocês devem ver ali. O que é? O que vocês acham que são os esquemas táticos ali daquele anúncio? Prestem atenção, olha só, tá bem parecido. Depois, na 10, sublinhe no anúncio o nome do produto. Daí vocês vão lá e vão sublinhar o nome do produto. Qual é o nome do produto que eles querem vender? Daí depois, de que forma o acento circunflexo é representado no nome do produto? O acento foi substituído pelo que ali? Olhem lá. Ele quer dar o intuito do quê? Quer o quê? O que os reis usam na cabeça? Não sei. Daí depois, que relação pode existir entre uma coroa e um vaso sanitário? Perguntem pro pai e pra mãe de vocês essa, que eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês nessa. E depois, lá na página 176, a última página de hoje, as palavras no dicionário. Daí tá falando assim: uma palavra pode ter significados diferentes, depende da situação em que é empregada. Isso a gente já trabalhou bastante. Às vezes tem duas palavras iguais, porém os significados são diferentes. Leia o balão da fala. Ufa, bola no travessão. Com que sentido a palavra travessão foi usada ali? Ó, travessão tem dois significados. O travessão ali do jogo do futebol, lá do campo, da trave, e o travessão com uma pontuação. Lembra? Ponto final, travessão, vírgula, 2 pontos. Então, uma palavra com dois significados. Então, ali vocês vão responder na A. Com que sentido a palavra travessão foi usada? Com o sentido que é de uma trave de um jogo ou com o sentido que é de uma pontuação? Vocês vão escrever. E depois, na letra B, que outro significado dessa palavra você conhece? Daí vocês vão ver qual das duas que é a A, para depois colocar na B, se é uma pontuação ou se é o do travessão do jogo do futebol. Daí depois ali, diga palavras que podem ter mais de um significado, dependendo da situação em que são empregadas. O professor vai registrar na lousa. Agora escolha uma das palavras da lista e faça frases possíveis. Exemplo, olha só. Manga. Manga, da manga da blusa ou da manga de comer. Galo. Ou galo que dá na testa ou galo da galinha. Deixa eu ver o que mais... O que mais que a gente pode botar? Botão da flor ou botão da blusa. Então, pensem em outras, daí anotem e depois façam frases. Combinado? Então, vamos lá. As atividades também fáceis. A prof tem certeza que vocês vão arrasar. Vou dar um show, porque eu acredito demais no potencial de vocês.